Olha, em pleno domingão deu ruim aí para o senhor Augusto Aras, um dos maiores cúmplices aí, não só do genocídio que o Bolsonaro cometeu no Brasil durante a pandemia, mas de outros crimes aí, como a tentativa do Bolsonaro de golpe de Estado e crimes eleitorais. Pois bem, o Augusto Aras, ele teve vazada mensagens dele com empresários que estavam ali tramando o golpe de Estado ao lado do Bolsonaro. Algumas dessas mensagens mostravam que o Augusto Aras tentou barrar um inquérito contra um dos empresários, que é o senhor Meyer Nigri. Meyer Nigri é o dono, bilionário, dono da construtora Tecnisa. O Meyer Nigri é muito amigo de Jair Bolsonaro e foi ele quem indicou o Augusto Aras para ser o procurador-geral da República do Bolsonaro. O Bolsonaro, no primeiro ano de governo, não sabia quem seria o procurador da República, o procurador-geral que ele iria indicar em setembro, não sabia, confiou no empresário bilionário, seu amigo Meyer Nigri, que era muito amigo do Augusto Aras. E aí, indicou Augusto Aras, que foi leal ao Bolsonaro até o final. No último mês aí da gestão do Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, ele ensaiou ali ferrar o Bolsonaro, fazendo um aceno ao Lula para caso o Lula pudesse reconduzi-lo ao cargo e ele ficasse mais 2 anos. Mas o Lula, obviamente, não acreditou nos acenos deste bandido, que é o Augusto Aras, e aí o Lula não o reconduziu, aí ele voltou a ser bolsominion, mas em questão de 2, 3 dias ele voltou a ser bolsominion, mostrando a verdadeira face. Pois bem, eis que, quando essas mensagens foram tornadas públicas, algumas coisas vieram à tona. Eu vou te mostrar o caso inteiro e você vai entender como foi a atuação do Augusto Aras. Enquanto eu seleciono aqui, eu peço sua inscrição no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. Aqui embaixo o botão inscrever é grátis, viu? Então, tudo começou quando o Alexandre de Moraes fez uma operação contra vários empresários golpistas. Quando essa operação foi feita, o Augusto Aras soltou uma notinha dizendo que ele não tinha conhecimento dessa operação e insinuando que essa operação era ilegal porque a Procuradoria-Geral da República não foi avisada. Tá aqui, ó. Aras diz que a Procuradoria-Geral da República, ele era o procurador, não foi avisada de operação, está no valor econômico, eu não assino, né? Mas deu para ler o título aqui, né? Não foi formalmente avisada de operação contra empresários, mas uma servidora da PGR assinou a intimação, então eles foram avisados. O Alexandre de Moraes já sabia que tinha ligações do Augusto Aras com o empresário Meyer Nigri. Por quê, Thiago? Porque na cerimônia de posse do Augusto Aras, a qual o Alexandre estava presente, outros ministros do STF também, o Alexandre falou o seguinte texto. O Augusto Aras falou o seguinte texto. Ficaria difícil para mim nominar, ele estava aqui agradecendo, né? Foi indicado procurador, aí ele diz, ficaria difícil para mim nominar cada amigo, então peço vênia para, em nome de Meyer Nigri, cumprimentar a todos os presentes, especialmente aos amigos da Bahia, aos quais não teria como nominar um a um, e a todos os colegas e amigos aqui presentes. Ou seja, nos agradecimentos, no discurso de posse do Augusto Aras, falou, não vou nominar todo mundo, então só nomino ele. Foi ele, Meyer Nigri, que foi o cara que o indicou à Procuradoria-Geral da República. Para você ver como eram próximos. E podia falar nome de 300 pessoas. Não, ele escolheu só um. Vou falar só o nome dele. Os outros não vou nominar. É muita gente, mas ele é especial. Você vê aí a ligação que tinha. O Alexandre já sabia disso, todo mundo em Brasília sabia disso. Foi feita a operação, a Procuradoria-Geral da República foi avisada, mas ele fez isso aí para tentar desestabilizar aí o STF, para tentar acusar o Alexandre de Moraes indiretamente de estar sendo ali um ditador. Olha, ele fez uma operação contra os empresários e nem avisou. Aí o Alexandre de Moraes chegou a rebater. O Alexandre de Moraes disse o seguinte, ó. Aqui, em nota, Alexandre de Moraes desmente Aras. Aí, tinham vazado as conversas do PGR com empresários golpistas geram mal-estar. O problemão para Augusto Aras foi que o Meyer Nigri ficou apavorado quando a Polícia Federal chegou na casa dele e o policial, o delegado, pediu, ó, dá a senha do seu celular. Ele estava apavorado e deu a senha. Ele não é obrigado a dar a senha. Ele deu. Ele dando a senha, ali ainda na casa dele, os policiais foram no WhatsApp e viram mensagens dele com Augusto Aras. Aí errou, já desandou a maionese na hora. Então você vê que o Augusto Aras tentou criar ali um problema na operação sem saber que as mensagens dele iam vazar. Quando vazaram as mensagens dele, o Augusto Aras recuou 10 passos de tudo que estava falando antes. Eu até fiz um post no Twitter na época. PGR arregou, ó, acaba de emitir nota, quem quiser pausa aí para ler, ó. Acaba de emitir nota implorando para o Alexandre de Moraes não divulgar as mensagens trocadas entre Aras e empresários bolsonaristas.
O documento também acusa Randolph e outros parlamentares de quererem se autopromover. Bateu o desespero. Eu falei isso na época. O que aconteceu foi que o Randolph Rodrigues e outros parlamentares aí de esquerda pediram para que as mensagens fossem todas tornadas públicas, porque a gente só tinha algumas mensagens mostrando ali. O Meyer Nigri enviou um link para Augusto Aras de que estava tendo ali uma possível investigação contra ele. E o Augusto Aras falou, isso é mais um abuso do fulano. Fulano é o Alexandre de Moraes. Aí ele disse que ia tentar barrar aquilo e nos autos do processo ele realmente tentou barrar a investigação. E depois ainda causou mal-estar ali ao dizer que não foi avisado da operação. Enfim, o Aras fez de tudo para barrar. Eis que hoje, domingão, na verdade foi ontem à noite, mas sabadão então, mais de um ano depois disso, isso foi tudo em agosto de 2022, te dei o contexto, Alexandre de Moraes toma a decisão. Ele toma uma decisão referente ao pedido desses senadores, que pediram, olha, queremos que as mensagens sejam tornadas públicas. O Alexandre de Moraes negou tornar as mensagens públicas, negou tirar o sigilo das mensagens, negou o pedido dos senadores de esquerda. Você está falando, Thiago? Negou não quer dizer nada. O problema é o que o Alexandre escreveu na decisão que ele nega. Que uma coisa é o cara negar e falar, não vou tornar a mensagem pública. Fim. Outra coisa é se ele falar só, não vou tornar pública porque são mensagens pessoais. Fim. Aí tá quase dizendo que não tem crime. Outra coisa é ele falar, não vou tornar pública porque tem uma investigação em andamento e faltam diligências a serem feitas nessa investigação. O que são diligências, Thiago? Prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, telefone, etc, etc. Isso são diligências. E aí eu vou te ler um trecho da decisão do Alexandre de Moraes que negou o pedido dos senadores de esquerda. Eu tenho certeza que o Randolph leu a decisão e ficou feliz. Uma das poucas vezes em que alguém tem um pedido negado pela justiça, lê a decisão e fala, pô, que bom que foi negado o pedido com essa justificativa. Olha só que trecho da decisão do Alexandre de Moraes está no blog do Guilherme Amado, do Metrópolis. Vamos lá. Ele diz: o sigilo é medida indispensável neste momento por haver necessidade de cumprimento de numerosas diligências de análise de documentação, atos que demandam a imposição do sigilo. Essa foi parte aí da decisão do Alexandre de Moraes. Ou seja, precisaremos de numerosas diligências. Aí você fala, Thiago, essas mensagens vazaram em 24 de agosto de 2022. Todo esse escândalo aí ocorreu entre os dias 18 e os dias 27, 28 de agosto de 2022. Depois não tivemos mais notícias sobre isso. Hoje, porque 15 meses depois, o Alexandre de Moraes, quase 16 meses depois, o Alexandre de Moraes está aí negando um pedido que foi feito lá em agosto. O que aconteceu, Thiago? O que aconteceu é o seguinte, eu avisei aqui que assim que mudasse, que o Lula indicasse o Procurador-Geral da República, as coisas iam começar a andar. Então, Alexandre de Moraes sabe que o Hugonet vai assumir entre dias 13 e 15 de dezembro. Então, ele sabe que agora ele pode começar a tomar decisões que serão encaminhadas à Procuradoria-Geral da República. Ele sabe que os trâmites demoram 1, 2 semanas. Passadas 1, 2 semanas, estaremos aí já no dia 13 a 15 de dezembro. Então, essas decisões do Alexandre de Moraes, que cabem recurso à PGR ou que a Procuradoria-Geral da República tem que se manifestar, vão chegar não na mesa da Eliseta Ramos, e sim na mesa que já será do Gonê, que é o novo Procurador-Geral da República, que vai passar no Congresso com folga. É por isso que o Alexandre está demorando para tomar algumas decisões, está esperando o novo procurador. Como já se sabe em Brasília que ele vai passar com ampla folga, ele já começou a dar encaminhamento a algumas coisas. Então, o que está indicando o Alexandre é o seguinte, tem uma investigação contra o Augusto Aras e a giripoca vai piar. É isso, o chicote vai estalar para cima do Augusto Aras, que foi cúmplice do Bolsonaro e de empresários golpistas em muita coisa. Para quem não está lembrando, a última vez que teve alguma coisa sobre isso, que foi também um ano depois, em 24 de agosto de 2023, a Lindora Araújo, ela saiu da Procuradoria-Geral da República. Em agosto, a Lindora Araújo simplesmente entrou de licença e nunca mais voltou. Ela era a vice-procuradora, ela era aquela que era braço direito do Bolsonaro, e foi a época em que em que o Augusto Aras começou a tentar agradar o Lula e o Alexandre de Moraes, começou a dar pareceres contra o Bolsonaro, começou a desarquivou os processos do Bolsonaro referentes à CPI da Covid, estava tudo arquivado. Aí o Augusto Aras falou, nossa, vi um fato novo, fui avisado que em 2021 o Bolsonaro andou sem máscara não sei onde. Ó, desarquiva tudo. Peraí, fato novo, você só viu agora que o Bolsonaro andou sem máscara? O mesmo Augusto Aras
que emitiu mais de 100 documentos dizendo que não tinha problemas o Bolsonaro andar sem máscara. Aí, para agradar o Lula, para tentar ser reconduzido ao cargo, ele desarquiva tudo. O problema é que ele desarquivou, continua desarquivado e vai cair na mesa do Gonê. O Gonê, agora veja o que vai acontecer com Augusto Aras. O Gonê já se reuniu com vítimas de familiares da Covid que pediram, familiares de vítimas da Covid, vítimas de familiares é fogo, familiares de vítimas da Covid que pediram ao Gonê que ele faça uma apuração aí de tudo que foi revelado pela CPI, que ele pode, como Procurador-Geral da República, ir além na investigação e que ele pune os responsáveis. Ok, você fala, tá, Thiago, punir os responsáveis? Só que punir os responsáveis inclui também punir quem foi cúmplice. Eu vou te mostrar aqui uma notícia do Blog da Cidadania de 2021, Covid. Moraes diz, isso saiu em toda a imprensa na época, mas vou mostrar aqui que o blog é de esquerda. Moraes diz que Aras pode estar obstruindo a justiça. O Moraes falou isso no âmbito da CPI da Covid. CPI da Covid acabou, o inquérito chegou para Augusto Aras, e o Augusto Aras simplesmente disse que ia engavetar tudo, que não viu nada de errado ali, que não viu crimes. Vou engavetar tudo. Aí o Alexandre de Moraes falou, ele pode estar obstruindo a justiça nisso aí, porque tem muitos indícios aí de que crimes foram cometidos. Ele vai arquivar sem nem investigar? Pode ser obstrução de justiça. Agora, vamos ligar os pontinhos? Augusto Aras ajudou um empresário golpista, celular fazendo barulho. O Augusto Aras ajudou um empresário golpista a tentou ajudar, né, a acabar com o inquérito contra ele. Isso é obstrução de justiça em favor de um empresário bolsonarista golpista que é investigado por ser financiador dos atos do dia 8 de janeiro. Lembremos, aquela investigação foi encerrada e 6 dos 8 empresários foram inocentados. Esses caras aí realmente não tem nada contra eles. Mas 2, um é o da Tecnisa e o outro é o dono da Van, 2 continuam a investigação, quer dizer, encontraram coisas contra eles. E agora o Alexandre de Moraes fala, o Aras também tá nessa. Aí, vamos voltar aqui. O Aras tenta ajudar esse empresário a se livrar desse processo. Não conseguiu. Aí você volta lá atrás. O Aras ajudou o Bolsonaro a se livrar dos processos da CPI da Covid. Só que depois ele mesmo desarquivou para tentar agradar e tá desarquivado. Agora vai cair nas mãos do Gonê os processos da Covid em que o próprio Alexandre já falou, o Aras está obstruindo a justiça. E você pode até falar, mas Thiago, ele desarquivou em agosto talvez para tentar se eximir do crime de obstrução de justiça nesses inquéritos. Ele pode falar, não, eu não obstruí, fui eu que desarquivei. Só que não, ele obstruiu a justiça por praticamente 2 anos. Estamos falando aí de novembro de 2021 até agosto de 2023, quando ele desarquivou. São 1 ano e 9 meses. Aí você fala, peraí, isso é obstrução. Isso é literalmente obstruir a justiça. Você colocou uma barreira aqui na justiça, por quase 2 anos não foi investigado nada. E aí você está obstruindo e atrapalhando, porque alguns crimes demoram 30 anos para prescrever, outros demoram 15, outros demoram 10. Quando o processo perde aí 2 anos, na fase de investigação ainda, você está ajudando os criminosos. Você está ajudando os criminosos, está obstruindo a justiça literalmente. Então, você vê que agora tem uma investigação já confirmada contra Augusto Aras por obstrução de justiça em favor do golpe de Estado do Bolsonaro. E vai ter outra, que o próprio Aras desarquivou, mas que vai chegar nele, que é sobre a obstrução de justiça dele no caso dos crimes do Bolsonaro na CPI. Prepara! A coisa tá ficando bem pior. O que tá se desenhando aí pro futuro próximo, a médio prazo, é muito pior pro Bolsonaro até do que eu imaginava. Porque eu imaginava que esses processos da CPI da Covid só íamos começar a escutar sobre isso lá para 2024, primeiro o Gonê ia pegar aí os crimes de golpe de Estado, ia pegar os crimes mais recentes e depois pegar os crimes lá do governo Bolsonaro, principalmente os da Covid. Porém, o que está se desenhando aí não, vai tudo em paralelo. Vamos uma linha de investigação aqui, outra investigação ali, outra por aqui. É igual uma avenida com várias vias e está lotada de carro indo. E esses carros todos indo na direção de Bolsonaro preso e Augusto Aras também. E eu lembro que eu falei aqui no Plantão Brasil inúmeras vezes, os plantonistas vão lembrar, o seguinte, olha, o Augusto Aras está apavorado, porque quando ele sair da Procuradoria-Geral da República, o que ele teme é que vai ser feita uma devassa em todas as decisões dele e da Lindora. E aí vai dar ruim para Augusto Aras, ele está apavorado. Não só que ele vai perder toda a influência que ele tem, toda e qualquer influência que ele teve já perdeu, mas porque ele pode acabar preso, como aí cúmplice do Bolsonaro. E ser procurador da República, nesse caso, não vai ajudar em nada
o Augusto Aras. Pelo contrário, vai atrapalhar. Porque ele pode ser condenado e já em instância superior, vai direto para a jaula. Não tem aquela de, olha, foi um ato administrativo, então tem que esperar transitar em julgado. Vai primeira instância, segunda, terceira, quarta. Não. É direto no STF. Direto. Se for condenado, provando, ó, se a Polícia Federal, o novo Procurador-Geral da República provar o Aras cometeu crime, é direto no STF. Direto. E aí, sendo condenado, direto, jaula. Jaula perde aí o cargo, vai para jaula, então ferrou aí para todo mundo, Bolsonaro, Augusto Aras, para todos eles. Imagina o pânico que tá na cúpula do bolsonarismo nesse exato momento, vendo, pô, peraí, a coisa tá desandando a maionese pior do que a gente imaginava. Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos comemorar muito aí nos próximos meses, viu? Falou!